energias renováveis e não renováveis. Esse é o próximo tópico da nossa matéria, pessoal. Nós vamos estudar, então, sobre os tipos, né, de energia baseada nas suas fontes, tá? E por que é importante estudar isso? Porque há hoje uma grande necessidade de geração de energia, né, por conta do crescimento populacional, da vida cada dia mais corrida, que exige de nós uma produção alta, né? E a gente tem que fazer um paralelo dessa necessidade com a natureza das fontes das energias, tá? Assim, a energia pode ser classificada de duas formas: energia renovável e energia não renovável. A energia renovável, ela tem fontes que são derivadas da natureza, né? E essas fontes naturais, elas não estão fadadas ao esgotamento, ou podem sim se esgotar, mas esse intervalo de tempo para se esgotar é bem maior, tá? Então, um exemplo de energia renovável que nós temos é o sol, o vento e a água. Agora, a energia não renovável, ela provém de fontes derivadas da natureza que estão fadadas ao esgotamento, tá? Como está aqui no segundo quadro, em um pequeno intervalo de tempo, ou essas fontes não podem ser repostas com facilidade. Então, são classificadas como fontes de energia não renovável, tá? Exemplo: carvão mineral, petróleo, fontes nucleares e gás natural. Então, primeiro nós vamos estudar as fontes das energias renováveis. Então, na página 67, tem a lista das energias renováveis. São aquelas que não se esgotarão no período de tempo curto, né? Que elas podem se renovar facilmente. Então, a primeira é a energia eólica. A energia eólica é uma energia que é considerada de fonte limpa, uma energia limpa, tá? E ela é basicamente provinda da energia de movimento dos ventos, ou seja, energia cinética, né? Lembrando que nós estudamos as modalidades de energia, tá bem? Ela foi muito utilizada nas grandes navegações, né? Claro que os barcos à vela, né, precisavam da energia dos ventos para se movimentar. Então, já havia naquele tempo ali uma transformação de energia e um aproveitamento de energia renovável. Porém, atualmente, essa energia é pouco utilizada, principalmente porque há necessidade de construção dos parques eólicos, né, como está mostrando aqui nas duas figuras da direita e à esquerda, onde são essas estruturas gigantes com essas hélices, né, que precisam ser afastadas de grandes centros. E, além disso, há um investimento alto para a sua construção, tá? Mas é uma energia alternativa às energias que temos hoje. A próxima é a energia solar. Ela também é uma energia limpa e provém de uma fonte abundante, porque os raios solares, né, eles vão acabar tão cedo. Então, ela é proveniente dos raios luminosos e do calor do sol. Então, há a conversão de energia luminosa, né, aproveitamento dessa energia luminosa em energia elétrica. Tá? Como que faz esse aproveitamento, essa transformação? Através do uso de placas solares, né, que são representadas aqui nas figuras e na postura de vocês também. Então, essas placas solares, elas absorvem os raios luminosos, tá? E através de módulos fotovoltaicos, ou seja, que aproveitam a luz, né, foto, e transformam em volts, que é a tensão elétrica, para gerar energia elétrica, né, ela consegue, então, converter essa energia solar em energia elétrica. Nas nossas casas, né, nos lugares onde usam essa energia solar, sempre tem acoplado também uma energia elétrica, tá? Por quê? Porque a energia solar pode ser facultativa, porque depende da presença dos raios solares. Então, por exemplo, um dia que é pouco ensolarado, um dia que é muito nublado, com certeza essa conversão vai ser bem baixa, e aí pode chegar a faltar energia elétrica. Então, nesses casos, tem o uso dos dois tipos de energia, tá bem? Outro tipo de energia é proveniente dos oceanos. Na postura de vocês não está especificado, mas eu coloquei aqui para vocês que é a energia ondomotriz e a energia maremotriz, tá? A energia ondomotriz também é uma energia limpa e abundante e ela é proveniente das ondas, tá? Ondomotriz, ondas. Então, como que as ondas são formadas, né? A partir da energia cinética dos ventos, né, essa energia é transferida para as águas superficiais
e empurram essas águas superficiais, né? Há um movimento, uma oscilação. Então, essa oscilação, que é um movimento, é energia cinética. Tá? E na energia maremotriz, que vem do movimento das marés, maré alta e maré baixa, além de um movimento progressivo e regressivo das marés, tá? Também é aproveitada a energia cinética e a energia potencial gravitacional, né? Porque tem a maré baixa e a maré alta. Então, essa diferença de altura entre as marés também ela pode ser aproveitada. Porém, essas duas energias provenientes dos oceanos, elas são pouco exploradas, pouco utilizadas. Por quê? Porque a onda, né, as ondas e as marés, não foi ainda possível aproveitar de forma eficiente, de forma que seja comercial, ou seja, né, que possa alimentar uma cidade, uma pequena vila. Ainda não foi chegaram, né, a um consenso, uma forma, um método para aproveitar de forma mais eficaz esse tipo de energia. Por que isso? Porque a onda e as marés, né, elas, apesar de ter movimentação, elas ainda não conseguem girar turbinas, né? Hoje, todos os tipos de energia eles funcionam a partir de movimentação de turbina para gerar energia elétrica. Tanto as águas, tanto a energia eólica, a energia hidrelétrica, que nós vamos ver daqui a pouco, giram turbinas para a produção de energia elétrica. A energia ondomotriz e maremotriz ainda não é possível, né, aproveitá-las para movimentação de turbinas. Então, elas ainda não são bem pouco utilizadas e, quando são utilizadas, são bem caras. Tá bem? Nós temos mais um tipo de energia renovável. Energia de biomassa é uma energia química, tá? Porque a energia de biomassa é utilizada como fonte de combustível, tá bem? Então, o que é utilizado nessa energia? Vegetais e resíduos agropecuários que não serão utilizados na alimentação, né? Então, cascas, restos de folhas, restos de troncos, né? Isso tudo é utilizado como um combustível, essa energia de biomassa, né? Até auxilia aí no momento do descarte, que esse resto é utilizado como combustível, né? Isso não é simplesmente descartado no meio ambiente. Agora, as energias não renováveis são aquelas que o esgotamento é certo ou a reposição é muito longa, né, em períodos muito longos. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é petróleo e carvão mineral. Esse petróleo e carvão mineral, além disso também gás natural, são combustíveis fósseis. Tá? Por que combustíveis fósseis? Porque eles vieram, né, são gerados a partir do soterramento e decomposição de restos vegetais ou restos vegetais e restos orgânicos. Né? No caso do petróleo, é tanto decomposição de restos vegetais e de animais, mas o carvão mineral somente de restos vegetais. Então, há um soterramento, início da decomposição, por milhões de anos. Então, por isso que essa energia é considerada não renovável, porque até que ela seja reposta, né, e vai precisar de muitas gerações. Tá? O petróleo, então, é a fonte de energia mais usada no mundo. Mais usada no mundo. Ele tem grande importância econômica. Né? Então, nos jornais, a gente sempre vê algum conflito, alguma região que tem algum conflito pelo óleo, pelo petróleo. Tá? Os produtos derivados mais comuns são a gasolina e o óleo diesel, mas são muitos produtos derivados do petróleo, né? Desde cosméticos até medicamentos. Tá? Porém, o petróleo é uma fonte altamente poluente, por conta dos gases emitidos após o seu uso. Tá? O carvão mineral, por sua vez, é um combustível que é usado desde a primeira Revolução Industrial. E a exploração dele tem que ser em minas. Tá? Também, por conta do soterramento, o carvão está presente embaixo da terra, então tem que ser explorado em minas. Tá? Mas, da mesma forma que o petróleo, ele também é um combustível, é uma fonte, né, altamente poluente. Os gases emitidos através da queima, do uso dessas energias como combustível, há uma grande emissão de gases poluentes. Tá? Energia nuclear. A energia nuclear se baseia no uso de elementos químicos para a geração de energia. Tá? O elemento químico mais utilizado é o urânio. Então, o que acontece? Através da energia química desse elemento químico, né,
há uma grande liberação de energia. Essa energia aquece um tanque com água. Esse vapor d'água gira turbinas e as turbinas geram energia elétrica. Então, no esquema aqui embaixo, vou mostrar para vocês, a gente tem aqui o reator nuclear, tá? Onde acontece, então, a obtenção da energia química. Essa energia química ela é muito, muito, muito alta e ela aquece um circuito onde passa água. Então, está azulzinho aqui representado por nós. Há uma água aquecida que passa por esse cilindro cinza, gera vapor de água, e esse vapor de água passa por uma turbina, gira a turbina, então, energia cinética, né? Energia química, energia cinética, e as energias cinéticas giram essa turbina que gera energia elétrica. E aí chega nas nossas casas, tá? Qual é a vantagem de usar energia nuclear? A gente consegue gerar muita energia a partir de pequena quantidade de combustível químico. Porém, há um grande risco ambiental e social caso haja algum acidente, algum vazamento desses elementos químicos, né, além de ser muito, muito tóxicos, muito radioativos, né, eles emitem radiação nuclear. Então, eu trouxe aqui dois nomes aqui, muito conhecidos por nós. Chernobyl, a usina de Chernobyl, em 1986, e em Fukushima, em 2011. São muitos acidentes radioativos, pessoal. Mas eu escolhi esses dois porque eles são mais comuns, né, mais famosos, na verdade. Existe até uma série do HBO que ilustra, né, como que foi esse acidente em Chernobyl em 1986. Tá? Então, apesar de ser vantajosa porque usa pouco combustível e gera muita energia, a desvantagem é muito maior. Então, são poucas usinas nucleares que existem no mundo, em comparação às usinas hidrelétricas, parques eólicos. Tá? Muito bem. Passado, então, os tipos e as formas de energia renovável e não renovável, na página 70, nós vamos passar por uma parte que nos vai contar sobre como nós obtemos energia elétrica através de hidrelétricas, tá? E como que a gente calcula o consumo de energia elétrica na nossa casa. Tá? Então, a energia elétrica ela é proveniente de uma transformação, ela é produto de transformação. A transformação principal é da energia potencial da força e altitude das águas, né? Porque para ter uma usina hidrelétrica, a gente precisa construir uma barragem, igual está mostrando na foto aqui. Então, a gente pega um grande corpo de água, um rio, um lago, constrói uma barragem, então, um obstáculo à água, e aí a passagem desta água por este obstáculo, que é a represa, né? A gente constrói a represa, então passa por esse obstáculo, e a passagem dessa água por aqui, por essa estrutura aqui, é que vai gerar energia elétrica para a gente. Tá? No Brasil, né, o Brasil é um país que depende amplamente de usina hidrelétrica. Tá? A maior parte da nossa energia é proveniente, né, da energia elétrica, né, é proveniente de usinas hidrelétricas. E é aqui que temos uma das maiores usinas do mundo. Ela é localizada na bacia do Paraná e é a usina de Itaipu. Ela foi construída em parceria entre os governos do Brasil e do Paraguai. E essa usina ela produz cerca de 90 megawatts-hora. Né? Então, a quantidade de energia que ela produz por hora é 90 megawatts. Já já nós vamos entender o que é megawatt, o que é isso. Tá? Então, é uma usina bem expressiva, né? e muito importante aqui para o nosso país. Então, como que se dá o funcionamento de uma usina hidrelétrica? Primeiro, a pressão e velocidade da água que chegam nessa barragem, como eu mostrei, elas giram turbinas. Né? Então, há uma transformação de energia gravitacional, energia potencial gravitacional, da pressão, da velocidade, da altitude da água. Ela passa por um circuito e sai por um outro. E nessa passagem, essa energia potencial gravitacional vira energia elétrica, porque aí ela faz girar turbinas. Tá? Então, aqui eu trouxe um esquema que está até representado na apostila para vocês. A descida da água, a pressão da descida da água, faz girar turbinas. Tá? Depois a água é liberada. Tá bem? Então, há uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética aqui na turbina.
Em seguida, essa energia cinética, essa rotação da turbina, o que ela faz? Gira aqui, estimula um gerador de carga. Então, essa energia cinética ela vai gerar depois energia elétrica, que esse gerador de carga é gerador de carga elétrica. Tá? E aí, essa energia elétrica é passada pelos transformadores, passa por um caminho até chegar na nossa casa. Tá? Aqui embaixo tem aqui um exemplo da turbina. Né? Então, tem a passagem da água por dentro dessa turbina, e aí, por dentro desses canos, né, vamos dizer assim, esses canos promovem o giro de paletas, que são as turbinas, depois a saída da água, mas o giro que está acoplado aqui em cima depois, o gerador, gera energia elétrica. Tá? Então, qual é o caminho da energia elétrica, desde a água, desde a usina até na nossa casa? Então, a barragem, nós estamos vendo aqui um exemplo de barragem. Tem até também um exemplo aqui de uma usina nuclear nesse desenho aqui, mas o nosso foco é a usina hidrelétrica. Tá? Então, aqui tem a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética e energia elétrica. Então, a usina ela é capaz de produzir 25 kV ou 25 mil volts de energia. Né? Essa unidade aqui é de tensão elétrica. Lembrando que a tensão elétrica é aquela grandeza física que mostra a capacidade de gerar energia elétrica, de gerar corrente elétrica, desculpa. Né? Então, a tensão elétrica é a quantidade de corrente elétrica que vai ser usada, gerada. Tá? Então, aqui nós estamos na geração. Então, tem essa alta tensão. Né? Geradores de alta tensão são as usinas hidrelétricas. Tá bom? Depois, quando essa energia, essa tensão sai aqui da usina, ela passa por uma primeira transformação. Nessa transformação, ela passa por uma subestação elevadora. Essa subestação elevadora, ela eleva a tensão. Mas por que, Juliana? Se uma alta tensão é perigosa? Porque é o seguinte, pelo caminho todo que essa energia tem que passar, nós precisamos aumentar a tensão elétrica para reduzir a dissipação, ou seja, a perda de energia ao longo do caminho que ela vai passar. Tá? Essas linhas aqui de transformação, nessas antenas, elas, de modo geral, estão bem afastadas dos centros urbanos, para que não tenha nenhum acidente. Né? Tá? Depois da subestação elevadora, ela passa, então, pelas linhas de transmissão, e essas linhas de transmissão vão percorrer um caminho até a subestação distribuidora. Tá? Na subestação distribuidora, a energia de alta tensão agora é redefinida para tensões mais baixas. Tá? Então, aqui na estação distribuidora, há uma redução dessa tensão elétrica. Tá bem? Saindo daqui, a energia passa por linhas de distribuição. E aí ela chega nos transformadores, na nossa rua, nos postos da nossa rua. Né? Esse aqui é bem parecido com o que tem na nossa casa, aí, no nosso bairro. Tá? Depois, essas linhas de distribuição, elas têm dois tipos, representam dois tipos. Né? Uma linha de distribuição primária, que usa uma baixa tensão, e uma linha de distribuição secundária, que são tensões residenciais. Tá? Essas tensões podem ser de 127 volts ou 220 volts. Isso vai depender da rede em cada município. Aqui, em Juiz de Fora, a gente tem uma rede de 127 volts. Tanto que a gente só compra produtos de 110 volts. Aí a pergunta, Juliana, se eu comprar um aparelho de 220 volts, ele vai funcionar? Vai funcionar, mas vai ter menor potência. Tá? E se eu ligar um aparelho de 110 volts, uma tensão de 220 volts, ele vai queimar, porque é muita tensão para ele. Tá bem? Como que acontece? Então, como que é o cálculo, né? O primeiro cálculo da potência da energia elétrica? O que é potência elétrica? Potência da energia elétrica é a tensão, essa tensão gerada em relação à corrente elétrica gerada por essa tensão. Então, a tensão elétrica gerada lá na usina e que chega na nossa casa e a corrente elétrica gerada por essa tensão. Tá bom? Então, definimos a potência elétrica como energia fornecida, gasta ou recebida por uma determinada unidade de tempo, que pode ser calculada pela seguinte equação. Então, temos a potência elétrica P é igual a U, que representa a tensão elétrica, vezes I, que corresponde à corrente elétrica. Então, potência elétrica é só multiplicar
a tensão elétrica pela corrente elétrica, tá bem? Qual que é a unidade de potência? É o watt, representada pela letra W. Então, unidade de potência é o watt. Agora, como que a gente mede o gasto energético domiciliar? Quanto a gente gasta de energia elétrica na nossa casa? Tá? Então, a gente tem que usar uma relação entre a potência elétrica, tá, com a quantidade de tempo que utilizamos os instrumentos elétricos. Tá bem? E, além disso, né, a gente sempre, esse tempo é multiplicado sempre por 30 dias, porque é um gasto mensal. Tanto que quando a gente paga energia elétrica, né, é por um gasto no período correspondente de 30 dias. Tá? Então, como que a gente calcula isso? Primeiro, a gente vai ver a energia consumida por cada aparelho. Depois que a gente vê essa energia consumida, a gente multiplica esse valor pelo tempo que está ligado durante o dia. E, em seguida, multiplicamos pela quantidade de dias do mês. Aí a gente vai ter a energia consumida. Então, nós temos essa equação aqui, ΔE é igual a P vezes T, ΔT. O ΔE é a variação de energia, ou a quantidade de energia, tá? ΔT é a variação de tempo. Agora, esse ΔT é em horas, não é em segundos mais. A gente vem usando em segundos, né? ΔT em horas, tá, gente? E P representa a potência, tá? Qual que é a unidade de medida da energia, da quantidade de energia elétrica? É watt-hora. Por quê? Porque a potência a gente calcula em watt, o tempo está em hora, então watts-hora, tá? Algumas vezes, ou na nossa conta de luz, a gente vem quilowatt-hora ou megawatt-hora. O quilowatt-hora significa 1000 watts por hora, né? Ou 10 elevado a 3 ou 1000. Tá? 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1000. Quando é megawatt-hora, significa 1 milhão de watts por hora, quantidade de energia que foi utilizada. Tá? Megawatt, então, é 1 milhão de watts por hora e quilowatt é 1000 watts por hora. Então, vamos fazer o exercício resolvido da página 72, número 16. Um secador de potência 480 watts, então ele tem P igual a 480 watts. Ele é utilizado durante 15 minutos todos os dias. 15 minutos todos os dias. Então, isso daqui vai ser o nosso ΔT, que ele tem que passar agora por uma transformação, né? Calcule, na letra A, o consumo desse aparelho em um mês. Então, qual que é o consumo de energia? Qual é o ΔE, a quantidade de energia elétrica consumida por esse aparelho em um mês? Para a gente resolver esse exercício, vamos por etapas. Primeiro, a gente vai resolver o problema do ΔT, porque o ΔT está em minutos. E nós vimos que o ΔT tem que ser em horas. Então, em um dia, olha só, 1 hora corresponde a 60 minutos. E 15 minutos correspondem a quanto de hora? Nós vamos ter que fazer essa regra de 3. Tá? Então, olha, x vezes 60 é igual a 1 vezes 15. Está aqui, ó, x vezes 60 é igual a 1 vezes 15. X é igual a 15, resultado ó, de 1 vezes 15, 15, dividido por 60. Passa dividindo, que ele estava multiplicando. 15 dividido por 60 é igual a 0,25 hora. Então, isso aqui que usa num dia só, 0,25 de hora. Em 30 dias, só basta multiplicar por 30. Então, em 30 dias, o total de ΔT vai ser 7,5 horas. 7 horas e meia, né? Vai ser o nosso ΔT, tá bem? A potência. Olha só. A letra A está pedindo esse consumo em quilowatt-hora. Então, você vai ter que transformar essa potência que está em watt para quilowatt-hora, que ou seja, 1000 watts. Né? Então, o que eu vou fazer com esse 480? Eu vou dividir por 1000. Toda vez que eu tenho que transformar o watt em quilowatt ou watt-hora em quilowatt-hora, eu preciso de dividir por 1000. Tá? Então, eu vou pegar esse 480, dividir por 1000, vai dar 0,48 quilowatts. Tá bem? Agora, eu posso, então,
resolver a minha equação, porque todos os meus dados estão na unidade de medida certa. Minha potência está em quilowatt e meu ΔT está em hora, porque ele quer a resposta em quilowatt-hora, tá? Então, o ΔE é igual a 0,48 vezes 7,5. É igual a 3,6 kWh. Então, a energia gasta ou consumida pelo secador em um mês é de 3,6 kWh. A gente poderia também ter feito o seguinte. ΔE é igual a 480, que é a minha potência em watt, vezes 7,5. Tá? Isso seria igual a 3.600 watts hora. E aí eu posso transformar esse resultado em quilowatt-hora dividindo por 1.000. Se eu dividir 3,6 por 1.000, o meu resultado também é 3,6 agora quilowatt-hora, tá? Então a gente pode transformar no meio, lá na potência, ou no resultado final, não tem problema, tá? Na letra B está pedindo o custo mensal de energia elétrica do chuveiro, sabendo que cada quilowatt-hora custa 0,27 centavos. Então, olha só. Se eu usasse 1 kWh do meu secador de cabelo, eu pagaria só 27 centavos, certo? Mas eu gastei 3,6 kWh. Então, quanto que eu vou pagar? Usando uma regra de 3 simples, basta multiplicar. 3,6 vezes 0,28. Então, quanto que eu vou gastar aí, pagar por essa energia que o meu secador usou? Vou pagar aí, mais ou menos, 98 centavos. X igual a 0,972 reais, tá? 972 reais ou 0,9 centavos. Quase R$1, tá? Gente, dito isso, nós vamos fazer os exercícios das páginas 69 e 70, que são exercícios sobre as fontes de energia, tá bem? Na página 73 e 74, especialmente a página 74, nós vamos fazer exercícios sobre o consumo de energia elétrica. Aí, os 19 e 20, a gente precisa de fazer essas transformações que eu acabei de fazer aqui no exercício 26. Então, os exercícios 19 e 20 da página 74, a gente precisa de fazer transformação de energia e transformação de unidades para que o exercício tenha a resposta correta. Tá? Então, por exemplo, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, tem que transformar esses minutos em hora e depois multiplicar por 30. Ou transformar tudo em... faz a conta, né, do mês, quantos minutos, depois transforma esse minuto em hora. Tá bem? Isso, se pedir de transformar watt-hora para quilowatt-hora, divide por 100. Tá bom? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Um abraço.